A palavra de Deus diz que cetro de equidade é o cetro do reino de Deus. Queridos, no milênio, nós vamos conhecer a justiça de Deus de forma plena e vamos ficar impactados com a sua justiça. Isso é maravilhoso, porque a nossa mente limitada não consegue conceber a justiça de Deus. Nós não conseguimos entender de forma natural, por exemplo, a questão da eleição e da predestinação. Por que Deus escolheu muitos para serem igreja e outros apenas para serem nações? Nós não conseguimos, naturalmente falando, compreender a justiça de Deus. Mas quanto mais nós meditamos acerca desse assunto maravilhoso, bíblico, acerca de eleição e predestinação, sem o viés calvinista, sem o viés do armínio, mas pelo viés da palavra de Deus, das Escrituras, nós vamos compreender como Deus é justo. Deus estabeleceu o seu reino milenar desde a fundação do mundo. E no reino milenar, Deus quer igreja e nações, igreja reinando sobre nações. Então Deus, Ele chamou muitos para ser igreja e muitos para serem nações, queridos. Quando nós compreendemos acerca desse assunto, se nós de fato compreendermos, né, não digo 100%, acho que 100% só vamos compreender na ocasião da volta de Jesus, mas nós compreendermos apenas o necessário que está revelado nas Escrituras para nós, nós vamos ficar impactados com a justiça de Deus. Porque as nações e a igreja, elas vão ficar satisfeitas com essa justiça. Porque afinal de contas, o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Então na nossa mente, poxa, as nações que foram chamadas para ser nações, que não tiveram oportunidade de ser igreja, elas poderão ficar insatisfeitas no reino. Elas poderão, poxa, poderia estar lá exercendo o sacerdócio, estou aqui como inferior. Nada disso, queridos. Todos conhecerão e entenderão a justiça de Deus. E todos, igreja qualificada e nações qualificadas. Igreja que responderam ao seu chamado e nações que responderam ao seu chamado, seja no milênio ou na eternidade, todos ficarão satisfeitos com a justiça de Deus. Porque eles entenderão esse cetro de equidade. No reino de Deus há um cetro de equidade, queridos, que a nossa mente natural não consegue conceber. Somente pelo Espírito Santo. Somente o Espírito de Jesus, que perscruta as profundezas do Pai, pode nos revelar tamanhas verdades. É maravilhoso conhecer a justiça de Deus. Estou me lembrando aqui que Salomão, até estava comentando com o irmão no privado, falei com ele acerca da sabedoria que Deus deu para Salomão. 2 mulheres levaram um filho diante do rei, ambas dizendo serem o seu filho, que um morreu e o outro, o que morreu, aí essa mulher colocou o filho morto debaixo dos braços dessa outra mãe. E a outra mãe dizendo, não, o meu filho é este. E ficou essa briga. E o Espírito concedeu a Salomão uma sabedoria que somente pode vir do alto. Você já conhece a história? Salomão, ele falou, vamos dividir esse bebê ao meio. E aí a verdadeira mãe vai preferir seu filho vivo nas mãos de outra do que vê-lo morto. E todos ficaram impactados com essa sabedoria. Se não fosse a sabedoria de Deus na vida de Salomão, uma sabedoria sobrenatural do Espírito, ele não conseguiria resolver aquela questão. E nós sabemos que Salomão é uma tipificação de Jesus Cristo, porque Salomão reinou por 40 anos em Jerusalém, um reino de paz. Davi havia conquistado todo o território de Israel e entregou de mãos beijadas para Salomão. Então Salomão é um rei de paz, tipifica Jesus Cristo reinando nesta terra por 1000 anos, um reino de justiça, de paz e de alegria.
Então, se o reino ele é de justiça, todos entenderão a justiça de Deus. Se o reino é de paz, de fato, não haverá mais guerra, lutas. Todos os instrumentos de guerra serão transformados em instrumentos de agricultura. Então, não haverá mais arte da guerra, nada disso. Satanás será preso por 1000 anos. E de alegria, todos estarão satisfeitos e alegres no reino, porque todos entenderão, queridos. Hoje, nós conhecemos por parte, mas nós conheceremos plenamente, assim como nós somos plenamente conhecidos por Deus. Então, queridos, esse assunto, eleição e predestinação, quanto mais nós meditarmos nesse assunto de forma correta, vou repetir aqui, sem o viés calvinista e armínio, mas entendendo que a predestinação de Deus é de acordo com a sua presciência, de acordo com a sua vontade, não por obras por nós praticados, mas simplesmente por sua escolha. Ele escolheu soberanamente quem vai ser igreja e quem não vai. E a eleição e a predestinação não tem nada a ver com condenação e salvação, tem a ver com vocação, com uma missão. Então todo ser humano ele nasce com uma vocação, seja para ser igreja ou seja para ser nações. Ou quando uma criança ela é abortada, ou quando uma criança morre cedo, ou quando um deficiente ele nasce com deficiência mental e não tem condições de escolher o bem ou o mal. Esses daí já estão salvos, não como igreja, mas como nações. Vocês conseguem compreender a questão da predestinação? Deus ele não vai ver se nós fizemos uma boa obra e nos eleger de acordo com essa obra. Isso vai totalmente contrário às Escrituras. Porque se Deus ele elege alguém porque ele viu de antemão as suas obras, ele errou em muitos aspectos. Ele é bipolar. Como é que ele vai eleger, por exemplo, Judas, sabendo que Judas iria traí-lo? Então não é por obras, queridos, por nós praticados, mas unicamente por graça, por amor. Na presciência, ele já sabia, ele já sabe todas as nossas ações. Mas independente das nossas ações no futuro, ele nos elege para que nós possamos entender que mesmo Deus conhecendo todas as coisas, ele nos deu oportunidade e que nós o rejeitamos ou nós correspondemos. Então o eleito que foi chamado para ser igreja, se ele não correspondeu ao seu chamado, ele não pode ser, por exemplo, nação, porque ele não foi chamado para ser nação. Ele foi chamado para ser igreja. Se ele não correspondeu ao seu chamado, ele vai para o lago de fogo. Não tem meio termo, não tem um purgatório, como alguns malucos estão ensinando isso por aí na internet. Não tem purgatório. Ele vai ficar lá preso lá, com os torturadores até pagar o último ceitil. Depois que ele pagar o último ceitil, ele vai sair de lá e vai viver eternamente salvo. Isso não existe, queridos. É o que estão dizendo por aí. Pasmem, estão dizendo por aí que Deus, ele viu o futuro paralelo das crianças que morreram prematuramente, dos que foram abortados. E ele viu no futuro paralelo dessas pessoas que eles cumpririam ou não o seu chamado. Então isso quer dizer que uma criança ela pode ser rei sacerdote no milênio, que morreu prematuramente. Uma criança que sequer chegou a nascer, foi abortada, ela pode ser rei sacerdote no milênio, porque Deus viu o seu futuro paralelo. E obviamente essa criança ou esse feto que morreu, que foi abortado, como Deus viu o seu futuro paralelo, esse feto, essa criança, ela pode ir para o lago de fogo. Por incrível que pareça, tem pessoas ensinando eleição e predestinação dessa forma, ensinando eleição e predestinação pelas obras, o que é extremamente antibíblico, e falando essa asneira de futuro paralelo. Eu acho que essa pessoa aí ama demais o universo Marvel, né? Enfim. Então, meus irmãos, eu tenho aqui no meu canal várias mensagens, né, vários resumos, várias reflexões resumidas acerca desse assunto, predestinação. Eu vou deixar a playlist aqui no link da descrição.
Vou deixar o link dessa playlist aqui na descrição para os irmãos poderem acessar a playlist e assistirem. Também tem a mensagem do pastor Pedro, tem uma aula do seminário sobre isso, das 4 dimensões do reino. Então, meditem muito acerca desse assunto, eleição e predestinação. Tendo entendimento que a eleição e a predestinação bíblica não tem nada a ver com salvação e condenação, mas por vocação. Que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora, ser salvo não quer dizer ser salvo como igreja, mas ser salvo como igreja e ser salvo como nações. Deus não quer que nenhum seja condenado ao lago de fogo, porque Deus criou o lago de fogo para Satanás e seus anjos. Mas o homem que não correspondeu ao seu chamado, viver deliberadamente na prática do pecado, seja chamado para a igreja, seja chamado para ser nação, vão para lá, para o lago de fogo. Aí sim, a condenação do homem ou a salvação do homem é de acordo com a sua livre escolha. Agora, o chamado de Deus, a predestinação, que é para uma vocação, aí é de acordo com a vontade unilateral de Deus e soberana de Deus. Eu sempre deixo esse exemplo. Eu não pedi para nascer homem, e você, mulher, não pediu para ser mulher. Deus escolheu. E nós sabemos que o homem é a cabeça da mulher. Se uma mulher quer ser cabeça, ela não pode. Ela pode questionar a Deus: poxa, bem que eu poderia ter nascido homem, porque eu tenho tanto desejo de ser cabeça. Mas Deus falou: eu te escolhi para ser mulher. Então cumpra o seu papel de mulher. Homem, eu te escolhi para ser homem. Então cumpra o seu papel de homem. Então Deus escolheu muitos para serem reis e sacerdotes, mas poucos são escolhidos. E Deus escolheu também muitos para serem nações, porque o reino que foi estabelecido desde a fundação do mundo, Deus ele também já organizou esse reino desde a fundação do mundo, igreja e nações. E ele, segundo a sua vontade, independente das nossas obras ou não, mesmo ele sabendo das obras, ele nos chama. Esse grupo aqui, eu quero que seja rei e sacerdote. Naquele grupo, eu quero que seja nações. Então, que vocês possam corresponder a esse meu chamado. A igreja será julgada pela lei, pela palavra de Deus, e terá um julgamento mais rigoroso, porque tem habitação do Espírito, tem conhecimento da verdade. Mas as nações, elas não têm o Espírito Santo, mas ela será julgada pela lei da sua consciência. Todos sabem que roubar é pecado, que mentir é pecado, que adulterar é pecado, se prostituir é pecado e por aí vai. Todos sabem, todos. Mas haverá menor rigor para aqueles que foram chamados para ser nações, caso eles não cumpram seus chamados. E maior rigor, mais açoite para aqueles que foram chamados para ser igreja. Amém, queridos? Então é isso. Entre na playlist do meu canal aqui, que eu vou deixar para os irmãos, e começam a escutar, a meditar acerca desse assunto. Os irmãos vão compreender como a justiça de Deus é tremenda, queridos, como Ele é justo. Vamos ficar impactados com a justiça dele, mesmo conhecendo parcialmente, mas na ocasião da sua volta, nós o conheceremos plenamente, da mesma forma como somos conhecidos por Ele. E nós vamos ficar impactados com a justiça de Deus, quando Ele for julgar a igreja e os povos. Amém, queridos? Fica essa palavra no nome de Jesus.